aí, paz e amor, galera. Hoje vamos falar da paz que excede, né? Paz e amor aí, paz e amor. Brincadeiras à parte, vamos falar de um assunto que nos traz grande alegria, felicidades no Senhor, amém? Deixa eu começar, como de costume, aqui nessa live falando através de um cântico sobre a paz, essa paz que ela opera na nossa alma, essa paz de espírito, né? Nós que somos espírito, alma e corpo, vão chegando aí. E eu peço que o Senhor fale conosco e derrame sobre nós a sua paz, né? Em nome de Jesus, Ele que é o príncipe da paz, a paz que excede todo entendimento. E quero falar um pouquinho hoje sobre um movimento também que aconteceu nos anos 70, um movimento pós-guerra, e ainda naquela época tinha bastante boatos, de rumores de guerra, né? Que era o movimento hippie, né? Que também é o que Jesus falou, né? Que o mundo tentaria trazer uma falsa paz, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre Isaías, sobre alguns textos, sobre essa paz que Paulo diz que excede todo entendimento, sobre o príncipe da paz, que é Jesus. Mas vamos começar, eu quero cantar esse cântico, esse corinho antigo, quem lembrar cantar junto aí. Ele diz assim: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. De novo, essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Essa paz que eu sinto em minha alma, lembra? Esse é bem antigo. Não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é o Senhor Jesus, príncipe. É porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Então eu queria te convidar para nós estar falando sobre essa paz que excede todo entendimento, do príncipe da paz, né? Que é o Senhor Jesus. Essa paz que custou muito caro para nós. Então toda vez que a gente perde a paz, a gente tem que lembrar que ela custou muito caro. E é muito caro para nós a gente perder a paz por qualquer coisa. Os dias não são tão bons, os
dias são maus. A palavra diz que a gente deve remir o tempo, ver como a gente anda, como nós temos nos comportado, né? Vou usar aqui de um dito atual, né? De nossa inteligência emocional, nossa maturidade espiritual, física também, né? Aquilo que a gente come, tudo contribui para que a gente tenha um equilíbrio, uma harmonia, uma paz, né? Eu queria estar falando com vocês sobre isso, né? Sobre essa paz que excede todo entendimento, que não vem de nós, ela não brota dentro de nós simplesmente, ela vem de Deus, amém? Depois a gente retorna aqui, deixa eu colocar aqui nosso violão, tomar um golinho aqui do chimarrão. Estão servidos. Eu quero começar lendo um texto que está em Isaías, profeta Isaías no Antigo Testamento, né? Vou colocar aqui, eu acho que um pouco mais para enxergar aqui, né? Profeta Isaías no Antigo Testamento, capítulo 53, né? Um profeta que foi conhecido como um profeta messiânico, que já 600 anos antes de Jesus vir como Messias, né? Como Yeshua HaMashiach, ele já profetizava, né? E se cumpriu, né? A aparição do Messias, assim como João Batista, que era o precursor que preparava o caminho do Senhor, profetizado por Isaías. A gente tem aqui também essa, né, digamos, essa citação, esse versículo sobre Jesus. Eu vou ler Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos como desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador. Como sempre eu vou orar, porque quando a gente abre as Escrituras, nós entendemos que é Deus falando conosco, é a voz de Deus a partir desse momento na exposição das Escrituras e no que a gente vai conversar aqui. Senhor, obrigado pela tua paz, que excede todo entendimento. Senhor. Os dias são maus, não tem sido fácil, Senhor, para nós como humanidade, Pai. O mundo está de cabeça para baixo, o mundo está mudando, tem sido dias terríveis, Senhor. Nós queremos ver como nós andamos, nós precisamos andar nessa paz, ser tomados por essa paz que excede, que és tu, Senhor. Esse fruto do teu Espírito Santo, que venha sobre nós a paz que excede todo entendimento e nos traga, Senhor, a verdadeira segurança e confiança, Pai. Não a isenção dos problemas, das dificuldades, das batalhas, mas a segurança em Ti, Pai. Que nós estamos no barco à deriva, com tempestade, com vento, com raios, com trovões, com agitação do mar, mas nós estamos contigo e é o suficiente para nós. Assim como Jó, nós sabemos que tu estás em todas as situações, essa é a tua soberania, a tua provisão divina para cumprimento do teu propósito. Nada acontecerá sem que tu permitas, Senhor. Nós reconhecemos a tua soberania. Então a gente acabou de ler aqui Isaías 53, versículo 5, para falar que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, custou bem caro para ele, para o Senhor, essa paz que hoje nós temos. Essa paz, como a gente acabou de cantar, essa paz que eu tenho em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu louvo ao meu Senhor. É por isso, tem uma irmã bem pentecostal aqui no Brasil que ela dizia assim, passo pela tribulação, pelas lutas, pelas batalhas, dando glória. Esses dias eu ouvi um irmão falando isso, me lembrei, nos anos 90 a gente falava muito isso. Passa, irmão, dando glória pelo deserto, que deserto é uma escola, mas também é um lugar difícil, árido.
E eu queria convidar vocês a refletir algumas coisas. Nós tivemos, ao longo da história da humanidade, eu vou falar mais da história mais contemporânea, um pouquinho, com a licença dos meus amigos, meus irmãos que são formados na história, são historiadores, inclusive estudiosos da história. Eu vou falar apesar de mim, eu vou falar um pouquinho da história, tá? E eu quero falar especificamente sobre um movimento em plena guerra e pós-guerra, para ser mais claro, nos anos 70, né? Que era chamado movimento hippie, que era conhecido como o movimento Paz e Amor, lembram, né? Eu até fiz aqui uma brincadeira, né? Um cabelão assim, eu não tô aqui com peruca, né? Mas era um movimento Paz e Amor, né? Nos anos 70 tinha esse movimento, tentando trazer digamos assim, eu ia pegar um negócio para fazer uma brincadeira aqui dos hippies, né? O movimento Paz e Amor, né? Paz e Amor, né? E esse movimento, ele ficou marcado nos anos 70, né? Na década de 70, como o movimento lá na América do Norte, nos Estados Unidos, como Peace and Love, né? Era usado esse argumento, mas também junto a essa frase, né, de paz e amor, tinha também a Ban the Bomb, né? Ou seja, proíbam as bombas, né? Então tinha ali aquelas bombas que acabaram dizimando milhares, né, naquela guerra. As armas que acabaram dizimando milhares naquela guerra. Surgiu esse movimento hippie para trazer uma paz, para clamar por uma harmonia entre as nações e talvez sobre a própria sociedade, sobre a diversidade, né? O movimento que tinha embustido, né? Ele era travestido de paz e amor, mas era um movimento que ele tinha por trás a contravenção, os vícios, a droga, né? A maconha ganhou muita... ela deu uma projeção na época desse movimento, assim como a cocaína, né? O álcool já tinha uma força desde a década de 40, até antes, né? O álcool é a história da humanidade mesmo, mas essas drogas ilícitas, elas começaram a surgir a partir, talvez, desse grande movimento, né? Até teve um show, foi conhecido não só como um show, quase que um retiro da época dos hippies, chamado Woodstock, né? Os mais antigos vão lembrar desse movimento, né? Eu não sou tão antigo assim, né? Não estou nem nesse ano da vida, mas eu já ouvi bastante sobre, né? Até porque sou um admirador de Jimi Hendrix, né, dos Rolling Stones, enfim, de outros grandes artistas da época, tá? Mas eu queria falar só esse parênteses sobre esse movimento hippie, porque ele oferece aquilo que Jesus vai dizer, né? Nos seus evangelhos, Jesus vai citar, eu separei aqui os textos para nós, para quem quiser conferir, quem quiser anotar. Jesus vai dizer o seguinte, que Deus, que Ele vai dar para nós a paz, não como o mundo dá, tá? Mas Jesus vai nos dar uma paz. Isso está em João 14, 27, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Jesus fala o seguinte: deixo-vos a minha paz a vocês, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Então, naquele momento, o homem queria gerar uma paz, queria gerar uma harmonia em meio à guerra. O homem jamais vai conseguir isso, né? Até a gente escuta, na Bíblia diz que nós devemos orar pela paz em Israel, nós devemos, e eu oro pela paz em Israel. Mas eu sei que Israel não terá paz, né? O povo escolhido, né? O povo judeu, eles não terão paz enquanto eles não reconhecerem que Jesus é o Yeshua HaMashiach, o Messias, o enviado de Deus. Então não haverá paz naquela nação enquanto eles não se prostrarem e não reconhecerem o senhorio, né, do Deus Filho, enviado pelo Deus Pai, né, que é Jesus Cristo. E por isso também eles têm essa dificuldade nessa aceitação, né, do único Deus, que como eles chamam, mas para nós o nome do nosso Deus é Trindade, né, a partir de vários avivamentos e de fatos históricos na história da igreja, a gente vai percebendo, desculpe a redundância,
o quão foi importante, por exemplo, a Reforma Protestante, a Rua Azusa, né, o movimento pentecostal, tanto quanto, né, Sola Espírito Santos, os reformados aí, né, os 5 solas mais os Sola Espírito Santos, né. Queria deixar esse registro aqui, o 6º sola para mim, né. Mas eu queria falar sobre essa paz que Jesus disse. Olha, eu não deixo a minha paz, eu dou para vocês a minha paz, mas a minha paz ela vem dos céus, a minha paz vem do Pai, né? Porque a nossa paz ela não parte de nós, ela não é, por exemplo, se eu tenho uma situação difícil, eu estou em guerra com meu irmão e por acaso eu quero ter paz com ele, eu sei que o perdão vem de Deus. Para mim perdoá-lo, eu preciso sujeitar a Deus, porque se Deus me perdoou, né, quem sou eu para não perdoar o meu irmão? E o perdão que eu recebi de Deus também é o perdão que eu preciso praticar sobre o meu irmão. Jesus vai ensinar na oração do Pai Nosso, né? Perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? As nossas faltas assim como nós perdoamos quem está em falta com a gente. Só um segundinho para dar um... Então, dando continuidade aqui nesse clima de Christafari, quem é que curte Christafari aí, coloca aí nos comentários, né? A gente vai continuar falando sobre a paz, essa paz que excede todo entendimento, essa paz que o mundo não pode dar, não pode te dar, né? A paz que o Woodstock tentou fabricar, a paz que os hippies tentaram harmonizar no mundo. Essa paz foi uma paz falsa, né? Ela tinha embutido ali a anarquia, a rebeldia, né? E o homem que vive na rebeldia jamais poderá ter paz com Deus, que é o que o Evangelho de Deus em Romanos vai propor para o homem, né? Paz com Deus primeiramente. Todo homem ele precisa ter paz com Deus, porque o homem é espírito, alma e corpo. Em Tessalonicenses vai dizer que o Deus de toda a paz, que o Deus da paz, Tessalonicenses 5:23, que o Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso corpo, vossa alma e o vosso espírito. Né, o ser triuno do homem precisa estar debaixo desse Deus da paz, da sua paz. Jesus é o príncipe da paz, né, que nem nós lemos em Isaías 53, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Custou muito caro essa paz, para a gente perder, para a gente entrar em pânico, né? Lembrando os discípulos que estavam em pleno mar, com vento, tempestade, eles entraram em pânico. Jesus falou assim, não se preocupem, não se atemorizem, tenham fé, né? Estejam em paz, isso que ele quis dizer. Um homem de fé hoje em dia, ele precisa andar nesse equilíbrio da paz, nessa consciência de paz, é um estado de paz fornecido como um dom pelo Espírito Santo. Um dos atributos da pessoa do Espírito Santo é a paz, né? E eu queria estar falando para vocês mais claramente sobre isso nas palavras de Paulo também, porque Paulo vai dizer o seguinte, primeiramente ele vai dizer que a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ele acrescenta essa palavra paz mais uma vez. A palavra paz no hebraico, ela tem uma raiz antiga, desde o Antigo Testamento, ela significa shalom, né? Me corrijam aí os estudiosos, né? Mas essa expressão é hebraica, né? Shalom, né? E até aqui eu tenho um material que eu sempre me utilizo, né? Para mim saber a etimologia das palavras, significado, eu indico um dicionário bíblico, é sempre bom ter. Tenho outros aqui também que nos ajudam nesse contexto. E ele vai dizer o seguinte, ó, o comentário dele, né? A paz é a busca da concórdia, é o meio que os conflitos são inerentes à existência humana. A palavra paz do hebraico shalom é uma palavra que significa bem-estar, saúde, completude. Ela traz um estado de harmonia pleno, né? Uns aos outros e com a própria natureza, com as questões das proximidades, das relações. A paz não é a ausência de conflito, não é a ausência nem de guerra. Jesus vai falar numa oportunidade, nós não vamos entrar nisso agora. Jesus fala assim, ó, vim trazer espada e não paz, vim fazer guerra e não paz, né? Tem um significado isso. Jesus não era um revolucionário, ele era o salvador da humanidade, né? E ele veio trazer a paz de Deus para nós, para que a gente tivesse paz com Deus através da remissão do sangue na cruz, perdão dos pecados mediante arrependimento e confissão, né, de fé,
e a gente restabelecesse a nossa comunhão e voltasse a ter paz com Deus, para ter paz com meu irmão, né? Eu dei um exemplo do amor outro dia, vou dar o exemplo da paz agora. Se eu tenho paz com Deus, eu desço aqui o braço, eu tenho paz contigo, meu irmão, né? Então nesse comentário vai dizer que a paz não é a ausência de conflitos, de guerra, mas é um dever de alguém que entende a obra reconciliadora de do desacordo de operar, trabalhar, guerrear, esforçar em busca da paz, porque a paz ela está acima desse entendimento, né? Que é o que Paulo vai dizer, né? Eu queria citar aqui Romanos 8,6 vai dizer que a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito, né, que governa o Espírito de Deus, mas o Espírito do homem também que é governado pelo Espírito de Deus, é a vida e paz. Depois Paulo, isso aí em Romanos, Paulo vai dizer, um versículo que eu amo, Jesus diz que bem-aventurados aqueles que vivem no estado de paz, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso é uma característica, isso está naquele, é uma marca do Filho de Deus, de quem é Filho de Deus, é a marca de Jesus, o Cristo da paz em nós. Já estou achando aqui. Paulo vai dizer que, se possível, mantenhamos a paz com todos. Às vezes a gente tem que lembrar das palavras de Jesus também em João 15, né? Jesus diz o seguinte, né? Que como odiaram a mim, vão odiar a vocês também. Depois Paulo vai dizer, né? Se possível, mantenham a paz com todos. Paulo vai dizer, né? Eu quero citar aqui Isaías, que Isaías diz o seguinte, né? Que os ímpios não têm paz, diz Deus. Isaías dizendo, né? O ímpio não tem paz, porque paz é um atributo somente de Deus. E somente quem está em Cristo, assentado em Cristo, acima das potestades, dos principados, desse mundo que jaz do maligno. Esse mundo, não há paz nesse mundo, né? É que nem diz em Ezequiel 14, né? Declaram paz, paz, quando não há paz. Curam superficialmente a ferida do povo, né? Dizendo paz, paz, quando não há paz. Ali é uma palavra para os governantes, né? Naquela época. É uma exortação. Já estou achando aqui esse texto que é muito conhecido de todos. Esse texto ele é um versículo que Paulo vai dizer. Vai curtindo aí um Cristafari. Aqui. Filipenses capítulo 4, né, versículos 6 e 7. Paulo vai dizer o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pelas orações e súplicas e com ações de graças sejam conhecidas diante de Deus os vossos pedidos. E a paz de Deus, mais uma vez, ó, Romanos vai dizer isso também, mas a paz de Deus que excede todo entendimento, ela vai fazer tem um verbo aqui, a paz de Deus que excede, que transpõe todo entendimento, ela guardará o coração e a mente, né, dos filhos de Deus em Cristo Jesus. Isso está em Filipenses capítulo 4. Então essa paz que só Jesus pode nos dar, que o mundo não pode nos dar, que o dinheiro não pode nos dar, nem a saúde pode nos dar, nem um plano de saúde, nem os governantes, nem ninguém. Somente Jesus pode nos dar, porque Ele é o príncipe da paz, e somente o Deus da paz que nos santifica o corpo, a alma e o espírito até o dia da vida de Cristo, pode nos conceder esse estado de paz, que é um fruto do Espírito Santo também. Eu estou aqui fazendo exatamente essa fusão toda de vários textos sobre a paz, que é para que a gente tenha essa consciência. A questão do entendimento é essa: existe 30 centímetros entre a tua mente e o teu coração. Se tu entendeu aqui na mente e não desceu para o coração, é porque tu não entendeu ainda. Então eu quero te animar, né, que tu deixe que o entendimento da paz, que não importa o que aconteça, as circunstâncias, a Bíblia vai dizer que nós não andamos por vistas, mas nós andamos por fé. A gente não anda pelo que a gente vê, pelas circunstâncias, mas a gente se movimenta pela fé. É de glória em glória, é de fé em fé. Inclusive a palavra vai dizer, né, que esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. O que Deus tem falado comigo nesses dias? Que um homem de fé ele precisa andar em paz.
que a gente não pode perder a nossa paz. Não pode custar tão barato perder a paz. A nossa paz custou muito caro. Em Isaías 53 vai dizer, no versículo 5, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Né? Então o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. O profeta Isaías, 600 anos antes, já falava dessa paz que viria, porque Jesus vai dizer depois: deixe-vos a minha paz vos dou, não como o mundo. O mundo tem ao longo da história da humanidade, tem diversas tentativas de paz, de acordos de paz, né? Através de movimentos, como a gente citou aqui dos hippies, né? Aquele Woodstock, que era um movimento hippie também, entre outros hippies, né? O Paz de Amor, essas falsas paz, né? Que o mundo nunca conseguiu trazer uma harmonia diante disso. Eu posso afirmar para vocês, nós só teremos paz com Deus, só teremos paz com o nosso irmão, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, reconhecermos que Jesus é o príncipe da paz, é o nosso salvador da nossa condição de pecado, que nos perdoa os nossos pecados e nos faz livres dessa condenação, desse jugo do pecado que nos tira a paz, né? Porque uma pessoa que vive no pecado, o ímpio, o gentil que vive no mundo, o ímpio, essa pessoa, né, que não se arrependeu dos seus pecados, ela não tem paz. É impossível que ela tenha paz. Só é possível uma pessoa ter paz se ela tiver um encontro com o príncipe da paz, com aquele que tem a paz de Deus, com aquele que pode lhe entregar a sua paz. E a paz de Jesus custou o seu sangue na cruz, como diz Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós recebemos a paz de Jesus através do seu sangue derramado na cruz, através do seu castigo, do preço que ele pagou. Nós temos paz com Deus e podemos ter paz uns com os outros. Eu estou indo aqui já para os finais e eu queria dizer para vocês também o que diz a palavra de Deus nesse texto aqui. João 16:33. Jesus vai dizer o seguinte, quando Jesus fala para tudo, irmãos. Quando a gente já abre a Bíblia, é Deus falando conosco através do Senhor Jesus. A gente encontra Jesus no Antigo Testamento, a gente encontra Jesus no Novo Testamento, como dizia Charles Spurgeon, né? Todas as ruas, vielas e avenidas da Inglaterra, todas elas vão dar em Londres. Eu posso dizer para vocês, todos os versículos da Bíblia vão dar em Jesus de alguma forma. Ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. Então Jesus falou o seguinte: eu disse essas coisas para que vocês tenham em mim paz. No mundo vocês terão aflições. O mundo todo está passando por grande aflição. O apóstolo Paulo até faz uma observação sobre isso. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias aflições. Voltando para o que Jesus diz: no mundo tereis aflições, contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o ânimo, porque eu venci o mundo com ânimo. Jesus está dizendo isso porque Jesus ele nunca se deixou se abater pelo que estava se apresentando, né? O caminho de cruz, havia cruzes, ele nunca se deixou abater pela rejeição. Ele veio para os que eram seus, os seus o rejeitaram. Ele nunca teve honra na sua própria casa. Ele foi um profeta na sua época também, que foi rejeitado, que não foi ouvido. Jesus não curou a todos, Jesus não converteu a todos, Jesus não agradou a todos, né? Estou só lembrando aqui para nós, porque ele sofreu, ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. O pecado da humanidade recaiu sobre ele. Às vezes eu vejo os jovens cantando alguns cânticos, né? Que ele tomou o meu lugar. Tá certo, a gente não pode contestar isso, mas eu queria dizer uma coisa: ninguém poderia tomar aquela cruz que Jesus tomou. A cruz que Jesus tomou sobre ele, ela tinha o peso de todos os pecados da humanidade, de todas as eras, de todos os tempos, passado, presente e futuro. Nenhum homem poderia carregar a cruz que Jesus carregou, né? Então ele tomou o nosso lugar, mas o lugar de nós todos. Mas também Jesus vai dizer assim, que aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz. O que é tomar a cruz? É negar a si mesmo.
O que é negar a si mesmo? É perder a vida por amor de Cristo e Evangelho. O que é perder a vida por amor de Cristo e Evangelho? É renunciar a tudo quanto temos. Irmãos, nós não somos daqui. Nós não somos dessa terra. Nós somos o que Jesus diz que nós somos. Né? Nós somos seus irmãos eternos. Então, o propósito eterno de Deus é uma família eterna, de muitos filhos eternos, na casa eterna, com o Pai eterno, com o Espírito eterno, com o primogênito, nosso irmão mais velho, que deixou de ser unigênito para ser o primogênito, apenas o mais velho. Né? E Ele é a nossa paz. Ele é a nossa vida, Ele é a razão, Ele é o único que pode nos dar a paz, porque a paz não vem de nós, a paz não está no mundo não há paz. O mundo tenta curar superficialmente, dizendo paz, paz, quando não há paz. As feridas são curadas superficialmente, não há paz. Há guerra, não há uma luta empenhada, uma batalha no mundo espiritual hoje em dia, para que os perdidos não sejam encontrados, não sejam salvos. Essa é a agenda da igreja. Trazer ao homem a relação que o homem voltará a ter paz com Deus. Pelo perdão, pela remissão dos pecados, através do sangue da cruz, nós podemos voltar, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é o príncipe da paz, a ter paz com Deus. O profeta Isaías, quando ele anuncia o nascimento de Jesus, ele diz, Ele é o príncipe da paz. Ele vem trazer também paz ao mundo. Né? Ele veio trazer guerra também, que é essa guerra que separa o homem do pecado. Porque, irmãos, já dizia, né, é uma citação que não é minha, né? O pecado sempre vai tentar te afastar da palavra de Deus, mas a palavra de Deus pode te afastar do pecado. A palavra de Deus pode te alcançar a paz, a duras penas também, mas Jesus, Ele nos dá a paz. Ele disse, eu dou a minha paz, não como o mundo, eu vou lá dou. O mundo não pode dar a paz para vocês. Essa paz é eterna. Nós teremos paz com Deus, teremos paz com o Espírito Santo, que é o Espírito de paz também. Teremos paz com o Filho, com Jesus, nosso irmão mais velho, para sempre, o príncipe da paz. Então fica essa palavra para você. Os dias são maus. Vejam como é que vocês andam. Mantenham, se possível, a paz com todos. É o conselho de Paulo. O contexto que Paulo diz é que a gente não venha negociar a nossa fé, os princípios e valores que nos levam a andar em paz com Deus. Como é que nós podemos andar em paz com Deus? Através da santidade, da pureza, através da obediência às Escrituras, ao cumprimento, à prática, ao amor prático. Né? Tessalonicenses, se eu não me engano, vai dizer que com as mesmas consolações que recebemos de Deus, que a gente venha consolar o nosso irmão. Tem as mutualidades, os uns aos outros, perdoar o irmão, porque foi perdoado, então perdoa o irmão, te humilha, pede perdão. Se possível, mantenha a paz com todos. Não perde a tua paz. A tua paz custou muito caro. A nossa paz foi entregue por Jesus. E a Bíblia diz em Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então custou muito caro. Então eu queria deixar essa palavra como um ânimo para todos nós. Que nesses dias que não há paz no mundo, o nosso lugar é Jesus, o príncipe da paz. O Espírito Santo traz o dom da paz para nós vivermos, praticarmos paz com todos. Fiquem na paz, Jesus, a paz que excede todo entendimento, apesar de nós, né, Deus bom, o Deus da paz vos santifica em tudo, o corpo, a alma e o espírito, sejam conservados santos e repreensíveis até o dia da vinda de Jesus. Isso é o que o Deus da paz fala em Tessalonicenses 5:23. Fica um abração, a paz do Senhor com todos vocês, a paz que excede todo entendimento do maninho velho aqui. Aquele abraço. Apesar de nós, Deus bom. Até depois do fim. Somos irmãos para sempre. Amém? Glória a Deus. Câmbio, desligo. Paz. Paz que é sério.